Olá, bem-vindo ao treinamento de formação de discipuladores. Essa é a segunda aula do primeiro módulo. No primeiro módulo a gente estuda sempre a vida do discipulador e nós nos debruçamos fortemente sobre as disciplinas espirituais, seguindo aquelas descritas por Richard Foster no seu livro Celebração da Disciplina. Hoje trataremos de uma disciplina muito importante, às vezes mal compreendida, não praticada, mas relevante para o aprofundamento da vida espiritual de um discipulador. Vamos lá? Essa é a disciplina da meditação. Ela é muito importante. Eis aqui o nosso tema de hoje e nós vamos mergulhar exatamente nessa disciplina da meditação. O amadurecimento na vida espiritual ou na vida cristã acontece à medida que nós mergulhamos no mundo interno da contemplação. A disciplina da meditação nos ajuda a quebrar as cadeias da cultura da aparência, onde não há espaço para admitirmos nossas tragédias, nossas fraquezas, sequer nossos limites. Uma coisa é muito perene, sempre estamos bem todo o tempo. Então esse é o fato, esse é importante, é uma necessidade de nós quebrarmos essas cadeias dessa cultura de aparência, dessa superficialidade que tanto assola a vida cristã de centenas de milhares de cristãos. Geralmente nós não meditamos porque não sabemos, e a disciplina da meditação ou da contemplação nos ajuda a nos aprofundar fortemente em temas importantes da vida cristã. Uma outra coisa importante, muito interessante também, é isso daqui. Que a Bíblia está recheada de homens e mulheres que viveram uma contemplação. Por serem orientais, toda aquela parte do Oriente Médio, da Ásia, do norte da África. Na verdade, toda essa parte oriental do mundo, ela conhece o que é meditação. E os grandes homens da Bíblia, como por exemplo Moisés, a este Moisés, o grande profeta e legislador de Israel, é atribuído aqui em Êxodo 33:11 a seguinte palavra: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda da congregação. Lá em Números 12, 6-8, fala também desse testemunho sobre Deus falando cara a cara com Moisés, porque ele conhecia o caminho, conhecia ao Senhor. Já em Deuteronômio, capítulo 34, de 10 a 14, ou a 12, perdão, é dito que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Esse é um fato importante. Por quê? É um homem inesquecível, um homem que meditava, um homem que buscava, um homem que estava à mercê, um homem que procurava ao Senhor. Tanto que procurava que ele falava face a face. Isso é importante. Outro personagem bíblico é Davi, lá em Salmo 119, especialmente dos versos 33 a 36, é dito: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. O escritor desse salmo, seja Davi ou um daqueles que voltaram do exílio, a verdade é que ele aqui, nesse simples trecho, fala de uma vida de piedade ou uma vida de devoção, aonde ele quer que o Senhor o ensine, que o Senhor lhe toque o coração e que o Senhor lhe guie pelas veredas da vida. Daniel também é um outro exemplo fabuloso nas Escrituras, porque é dito
em Daniel 5, né, verso 11 e 12, o fato de que naquele banquete de Belsazar, Daniel estava ausente, mas foi lembrado no banquete, por quê? Porque Belsazar ficou assustadíssimo com aquela mão que escrevia na parede, Mené, Mené, Tekel, Parzim. Então ninguém sabia o que era aquilo, porém a rainha mãe viu e acalmou o coração de Belsazar, dizendo, olha, ela diz aqui, ó, há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai ele se achou nele inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Lá no verso 12 também diz, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Veja só, Daniel não está presente, mas ele é lembrado. Como quem diz, os homens que meditam, os homens que têm vida de contemplação, que desenvolvem relacionamento com Deus, tornam-se homens inesquecíveis, importantes. E também, como exemplo maior de todos os tempos, nós temos Jesus Cristo, que em Marcos 1,35 diz claramente que em alta hora da madrugada, Jesus Cristo saía, ia para o deserto e ali meditava. E ali passava algumas horas de reflexão. Então a meditação, ela está muito presente nos personagens bíblicos. Ela é fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Olha só isso aqui, ó. A definição de meditação. Meditação quer dizer o seguinte, é o ato de ruminar, é o ato de refletir com interesse para que uma nova maneira de pensar se estabeleça e acabe mudando o comportamento. Então, ruminar é aquele ato dos animais ruminantes que à noite, no seu descanso, trazem até a boca, de novo, o bolo alimentar e mastigam para extrair o sumo, extrair tudo quanto é possível daquele alimento. E também, para nós, né, como aplicação, há uma necessidade de nós olharmos o texto bíblico e meditarmos, não termos pressa. Isso é reflexão, isso é contemplação. Muito importante para os nossos dias, muito importante nós resgatarmos e refletir com um grande interesse. Porque a Bíblia não está aí como um livro de informação ou de entretenimento ou contação de histórias. A Bíblia está aí como um livro de reflexão também, está aí como um livro de profundidade espiritual. E todos aqueles que mergulham nessa profundidade conseguem crescimento espiritual. Outra coisa importante foi dito aqui por Thomas Merton, né? Thomas Merton, um monge católico de grande envergadura na disciplina da contemplação ou meditação. Ele diz claramente, permanece o fato de que a contemplação não será concedida aos que permanecerem voluntariamente distantes de Deus, que confiam sua vida interior a alguns exercícios rotineiros de piedade, atos externos de adoração e serviço realizado apenas como dever. O que Thomas Merton está dizendo é que aquele contato com o sobrenatural, aquele contato com a vida mais profunda, esse contato não será possível para aqueles que deliberadamente, propositalmente, preferem ficar distantes de Deus, substituindo o relacionamento, a intimidade com o Senhor por serviços, por liturgias. Então, infelizmente, essas pessoas ficarão de fora desse ato tão glorioso de descobrir, através da palavra de Deus, através da meditação, desta ferramenta da graça, descobrir um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai Celeste. Temos aqui como propósito, a meditação ela visa promover um relacionamento pessoal de amor com Deus, a ponto de ter o comportamento afetado para melhor por esta presença bendita a cada passo. Ou seja, é a busca do amadurecimento espiritual para lidar com assuntos e ensinos mais profundos. Há uma necessidade de nós meditarmos
exatamente para pularmos dessa fase tão superficial, onde lemos a Bíblia apenas colocando os olhos, né, no texto, nas expressões, no parágrafo, mas às vezes nem respeitando pontuação, passando tão rapidamente que de fato nem entendemos. Há um problema sério, né? Infelizmente nós não tivemos, talvez, inspiração na escola para sermos pessoas que fazem realmente uma leitura dos textos. Apenas nos tornamos reconhecedores de caracteres, interpretadores de caracteres. Então somente. E essa deficiência, ela se arrasta, ela se propaga também para a leitura do texto bíblico. Às vezes nós apenas temos o texto diante dos olhos, mas ele não desce para o coração, ele não é meditado, ele não é buscado, porque o propósito da meditação é promover, é descobrir um relacionamento mais íntimo e de amor com Deus. E isso só pode ser feito através do mergulho nas Escrituras. Então, esse é o fato que precisa ser levado em consideração. O que a meditação não é? O que ela não faz? Meditação não é o desvincular-se. Eu não posso acreditar que a meditação vai me desvincular da realidade. Não é um tempo onde eu fujo da realidade, onde eu vou esquecer os meus problemas. É um tempo onde eu vou me vincular com a vida. Eu vou me vincular com o Pai e Senhor da vida. Eu vou me vincular com os assuntos mais profundos que a vida possui. Então não é um ato de se desvincular, não é uma meditação transcendental, onde a gente se desvincula da realidade para pensar num assunto, numa cor, num objeto, num animal, enfim, numa paisagem, num tema. Isso é se desvincular da realidade para mergulhar apenas num ponto de fuga. Mas não, a meditação não se presta a isso. Outra coisa que a meditação não é, ela não é complicada. A meditação, ela não tem termos complicados, ela não tem exercícios complicados, ela não é algo que é difícil de ser praticada. Nós temos que abandonar essa ideia, porque a meditação, na realidade, é muito simples, muito objetiva. Ela tem como padrão a simplicidade, a objetividade. Outra coisa que a meditação não é incompatível conosco. Nós e a meditação casamos direitinho. Por quê? Porque a vida está aí, nós somos criaturas integrais e a meditação vem nos acalmar, a meditação nas Escrituras vem nos aprofundar para o enfrentamento das questões da nossa vida. Então não é incompatível conosco, é plenamente aderente à nossa vida. A meditação cabe em nós e nós cabemos na meditação, porque ainda estamos aqui, ainda estamos enfrentando as dificuldades, os problemas, e a meditação vem nos ajudar. Ela também não é apenas uma ação religiosa. Meditação não visa apenas uma ação ou um ato litúrgico ou um momento de expressão religiosa tão somente. A meditação não é um exercício religioso que se faz e pronto. É como as famosas fitinhas do Bonfim. Amarra-se no pulso, já estou garantido. Nesse ato religioso, o santo já vai saber que eu estive lá, que eu me lembrei dele, já fiz a minha reverência, já fiz a minha devoção. Não é um ato litúrgico desta forma. A meditação é um exercício espiritual nesta ferramenta da graça, essa ferramenta bendita de aplicar a alma, o coração, a razão, o corpo, exatamente no texto bíblico, buscando apreender as verdades, sorver as verdades presentes no texto bíblico. O desejo de ouvir a voz de Deus, ele está em nós. Nós desejamos isso. Nós carecemos, aliás, de ouvir a voz do nosso Pai. No entanto, nessa vontade, nesse desejo de ouvir a voz de Deus, a gente acaba elegendo intermediários que fale a nós da parte de Deus. Os filhos de Deus podem e devem ouvir a voz do Pai, e isso começa com o desejo de apreciá-lo, amá-lo e ter contato direto com ele. Em outras palavras, o povo de Israel, quando estava ali no Monte Sinai, Moisés subiu e ele teve aquele momento com o Senhor, raios, trovões, relâmpagos, trombetas,
som de instrumentos musicais muito altos, aquilo assustou demais o povo. E quando Moisés desceu, o povo logo disse: fala tu conosco e não fale Deus, porque Deus é terrível. Terrível não do lado aterrorizante, né? Do lado horroroso, mas no fundo, a alma deles estava aterrorizada por causa de todo aquele espetáculo. Então, na verdade, eles queriam que Moisés fosse o intermediário. Assim como nós, às vezes, damos tanto crédito a um certo pastor, a um certo líder, a uma irmã de oração, a um homem de oração. Então, pedimos uma profecia, pedimos que nos fale alguma coisa, mas no fundo, está aí a palavra de Deus para nós mesmos ouvirmos Deus falar. Porque é possível, ela é a voz de Deus, ela tem os pensamentos de Deus. E eu posso ouvir diretamente o Pai Celeste na minha vida. Eu tenho apenas que ter uma abordagem simples, direta. Uma abordagem de interesse para ouvir a palavra de Deus. Outra coisa importante aqui é o preparo. Existem alguns pré-requisitos importantes, preparo simples, que nós até já usamos de outra forma. Veja só, nós devemos usar um devocionário ou somente a palavra de Deus? Eu recomendo que nós usemos a palavra de Deus. Óbvio, hoje, né, eu não tenho tantas... Eu não sou tão contra assim um devocionário quando você ainda não conhece a disciplina da meditação. Mas, depois do que eu vou apresentar logo mais, eu recomendo, use a palavra de Deus. Valha-se apenas da palavra de Deus. Por quê? Um devocionário já é algo que foi meditado por um outro irmão. E com a boa intenção de fazer chegar essa meditação tão boa, tão apreciável, tão edificativa, edita-se um livro, vende-se ele e faz chegar nas mãos dos irmãos. Para quê? Para que meditem. Mas, invariavelmente, nós não sabemos usar muito bem o devocionário. A gente apenas lê aquela porção tão diminuta da palavra de Deus que está no cabeçalho, lemos o texto, mas nós não passamos tempo refletindo. E aí damos a nossa devoção por feita. Isso é muito pouco. Mas eu posso usar muito bem o devocionário, eu posso ler o texto, o contexto em que está aquele texto, eu posso refletir em toda aquela seção das Escrituras e depois partir para a reflexão daquele autor e perceber se eu realmente estou no mesmo fluxo de meditação ou se eu mesmo consegui entender uma outra forma. Então, queridos, o devocionário ele é bom, ele é aplicável, mas ele tem seus limites, porque foi outra pessoa que apresentou aquela reflexão. Use a palavra de Deus. Então, no primeiro momento, use a palavra de Deus. Ela vai te guiar. Outra coisa como preparo é ore a Deus com a intenção de contemplá-lo e não apenas de lhe oferecer petições. A oração, como nós vamos ver, né? E por isso, desde já eu já faço, né, o anúncio da próxima disciplina. Não perca, no nosso próximo encontro falaremos sobre a disciplina da oração. Então, queridos, ore ao Senhor, não apenas pedindo, porque nós temos, na verdade, um costume, temos aprendido e ficamos arraigados na oração apenas de petição. Então nós iniciamos pedindo, nós seguimos pedindo, pedimos mais um pouco, e terminamos com mais algumas petições. Mas, na verdade, a oração existe, a oração do desabafo, a oração da confissão, do arrependimento, a oração da humilhação, a oração do louvor, da exaltação. Várias são as facetas da oração. E uma delas é a de petição e de intercessão. Então, amados, ore, deseje estar contemplando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Não tenha pressa. Deus não fala no meio do caos dos nossos pensamentos. Deus não fala para corações divididos. Deus, na verdade, só consegue ser sentido, percebido, abstraído quando eu estou calmo. É tal qual Elias no Monte Sinai, que se dobra, que fica todo encaramujado. Por quê? Porque Deus não estava no vento forte, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, mas Deus estava naquele cicio, naquela brisa suave. E foi ali que Deus falou com Elias. Deus falará conosco quando nossa alma estiver em paz, calma, na mesma sintonia de Deus.
Também o lugar é importante, um lugar que favoreça a quietude da sua alma. Tem um lugar de preferência, óbvio, pode ser aí em casa, ali no cantinho da sala, no sofá, pode ser no seu quarto, pode ser em outro lugar no quintal, pode ser em algum lugar específico no apartamento, mas a verdade tem um lugar que favoreça a quietude. E nós vamos aprender que nem sempre os lugares dentro dos ambientes é o lugar que aquieta a alma. Às vezes sair para um parque, isso vai serenizar as nossas emoções, a nossa alma. Outra coisa importante como preparo, o seu corpo, a mente, o espírito são inseparáveis. A postura do corpo fala muito das disposições interiores. Em outras palavras, o corpo fala muito. Ninguém medita deitado, a menos que consiga, é óbvio. Mas quando estiver sentado, uma postura ereta, uma postura de descanso, esteja em paz, a sua postura fala muito do que vai dentro do seu coração. Isso é importante, irmãos. Então esses são preparativos fundamentais para uma boa meditação. Uma coisa importante agora, o ato de meditar. 5 pontos importantes. No ato de meditar, vá até as Escrituras, com o desejo de um mergulho profundo. Vá mergulhar profundamente nas águas, aonde você desfrutará de cada palavra lida. Cada palavra precisa ser sorvida, precisa ser deliciada. Cada palavra, eu vou falar mais já, é um ato de degustação. Mas vá para as Escrituras com o desejo de mergulhar profundamente. E óbvio, isso não é possível quando a mente está agitada, quando a mente está cheia de preocupações, ansiedades. Isso só é possível quando a mente está descansada, quando o fluxo maior de pensamentos já se foi. Então, vá para a palavra de Deus. Então, as Escrituras são imprescindíveis. Eu me aproximar delas em paz, com calma, com serenidade, sem pressa, reservando aqueles 15, 20, 30 minutos para aquele mergulho profundo nas Escrituras. No ato de meditar, em segundo lugar, leia as Escrituras para tranquilizar a sua mente. A meditação ela não ocorre com a mente fervilhando, sabe? Fervilhando de pensamentos. Uma mente dispersa, uma mente que não consegue dar foco, uma mente que não consegue se concentrar, é uma mente que não aproveitará a reflexão, a contemplação, a meditação. É necessário ler com paz, com calma. Por isso, ler vagarosamente, sorvendo palavra por palavra, rendendo o seu coração, a sua alma, a sua mente, pedindo ao Senhor uma oração simples, uma oração profunda e calma também, que o Senhor lhe acalme, que o Senhor lhe dê serenidade, quietude na alma. Não vá para as Escrituras apenas porque tem que ir, afinal de contas é teu costume e aquele dia você está mais agitado que outros. Não, não medite aquele dia. Tenha paz. Um dia sem meditação não significa um dia perdido, mas no outro, resgate. Sabe, às vezes a gente tem essa ideia de que hoje eu não meditei, o dia vai ser ruim. Não, queridos, Deus compreende que a nossa vida é muito requisitada. A nossa mente tem muitos pensamentos, muitas preocupações e ansiedades. Mas fique em paz, aproveite o dia, amanhã, em que é possível estar calmo e reflita, medite, mergulhe. Vá até as Escrituras com tranquilidade, porque ela lhe acalmará também a cada leitura que você faz com paz. Terceiro, no ato de meditar, lembre-se que não está ali para aprender alguma coisa, mas para experimentar da presença do Senhor, experimentar a presença de Deus. Você não está ali para estudar, não é o estudo que você vai fazer. Uma coisa é você estudar para aprender. Você vai estudar para aprender termos, para aprender uma história, para aprender sobre um assunto que a Bíblia revela. Mas, de outra parte, a reflexão, a meditação é para desfrutar. Você não está ali para aprender. Você está ali para desfrutar da presença de Deus. Você está ali para estar na companhia de Deus. A sua alma deseja isso. É importante dar isto à alma. Dar isso ao seu espírito. Porque nós somos criaturas espirituais. E o ato de meditar, a disciplina da meditação, é para degustação da presença do Senhor. É para se deliciar com Deus. Foi para isso que nós fomos criados.
Nós somos criados para desfrutar do Senhor. E desfrutar com a alma em paz, sem pressa, sem correria, tranquilo, sereno e de uma forma muito concentrada. Quarto, no ato de meditar, não pense no que leu, mas se alimente do que leu. Veja a diferença? Não fique pensando o que essa palavra significa no grego, no latim, seja lá onde for, no hebraico. Não pense apenas numa palavra específica, pense no todo, vai juntando as coisas para que você se alimente do que está lendo. Mantenha sua mente voltada para o Senhor. Por isso que eu disse, estudar é uma coisa, refletir é outra coisa. Tem o dia de estudar e tem o dia, na maioria deles, é para refletir. Então, queridos, deguste, coma, saboreie, experimente, veja os termos, olhe as frases, respeite a pontuação, leia 1, 2, 3, 10 vezes, se for necessário. Mas vai devagar, vai permitindo com que a palavra vai se revelando, vai permitindo com que o Espírito vá te guiando, porque reflexão é sempre feita com paz, com calma. Quinto e último no ato de meditar, use a sua imaginação. Sabe, sinta o aroma, veja a cena, perceba o calor, venha ao pastor como ovelha que precisa de alimento, vá até o médico para curar, como um paciente que precisa de cura para a alma. Sabe, use a sua imaginação. Um texto que conta a história, 2 personagens ou mais, ou uma multidão, Jesus e a multidão. Jesus e a multidão no ato da multiplicação dos pães. Veja só, sinta as horas se arrastando. Tome o lanche junto com as pessoas ao meio-dia ou às 11 horas, né? Porque o dia, naquele dia tudo começou muito cedo. Sinta o calor apertar, sinta o sol escaldante do meio-dia. Veja as pessoas sentadas na relva. Sinta o odor de poeira subindo quando tem movimentação de pessoas. Olhe o horizonte, veja lá ao fundo o mar da Galileia. Tente se aproximar de Jesus, sinta a presença das pessoas. Use a imaginação. E quando Jesus Cristo disser, escute Jesus dizendo, sente-se, ele pedindo aos apóstolos para que todo mundo seja organizado, sente-se em grupos de 50 ou de 100, sente-se na relva, espere chegar até você o pão, coma do pão e do peixe, sinta o sabor do peixe, se está cru, se está ressequido pelo sol, se é um peixe seco, enfim, sinta aquele pão gostoso. Na verdade, participe ativamente da cena usando a sua imaginação. Queridos, Deus nos deu imaginação para nós usarmos, para nós meditarmos, para nós refletirmos com ela. E isso nos ajudará profundamente. Esses 5 passos da meditação ajudam e ajudam muito, demais, porque este é o ato de meditar. E por último, quero desafiar a todos vocês, atreva-se a iniciar a caminhada na disciplina da meditação. Atreva-se, sabe, pratique. Depois dessas dicas, depois dessa explanação, você sabe o que é meditação. Pratique, não tenha medo, não tenha vergonha. Passe um tempo meditando. Por quê? Porque o Senhor deseja que nós cheguemos cada dia mais perto. O Senhor deseja que nós cheguemos sempre mais perto. É desejo de Deus que nós desfrutemos dele. Por isso a meditação é uma ferramenta da graça, é uma ferramenta bendita para o relacionamento íntimo com Deus. Por isso, aproveite. Essa então é a disciplina da meditação. Vem aí no nosso próximo encontro a disciplina da oração. Não perca, desejo demais que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Deus te guarde e faça prosperar a sua alma. Fique em paz.